Isaías 58, pessoal. Verso 2, né? Eu vou ler aqui na minha versão, mas vocês podem acompanhando ali. Tem aí Ara, revista atualizada. É só mudar ali a hora. Tá vendo que tá às 7? Isso. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer, verso 2. Ainda nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo... Aí, vamos lá, vou parar aqui. Vai no Isaías 1, por favor. Vai no verso 4. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, confusões e chagas inflamadas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nós teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Vai descendo agora. No 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao juntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, qual é o contexto de todo o livro de Isaías? É uma reprimenda ao povo com base nessa abordagem inicial de Deus falando ao povo. Olha, vocês estão aqui, festa de lua nova, fazendo sacrifício. Ou seja, a religiosidade do tempo continuava. Eles eram muito zelosos no que faziam? Eram muito zelosos no que faziam. Só que faziam pelo motivo errado. Faziam pela motivação errada. Então, a forma era bonita, mas a motivação estava desfocada, vamos dizer assim. É mais ou menos parecido com o que Jesus fala em relação aos fariseus. Né? Olha, tá vendo aqui os fariseus? O cara, ele dá o dízimo, o cara obedece o sacrifício, ele guarda a lei. Então, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, a motivação dos fariseus está muito premente quando Jesus vai falar sobre oração, sobre dar esmolas. A motivação deles era receber o louvor dos homens, não agradar a Deus, não fazer a vontade de Deus. Então, a forma era bonita, mas por dentro estava errado. Por isso que Jesus usou a figura do sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Né? É um sepulcro bonito por fora, mas dentro tem o quê? Podridão. Por quê? Porque lá dentro tem um cadáver apodrecendo. Então, o sepulcro caiado é isso. Então, o cara por fora bem ornado, mas por dentro estava podre. Então, aqui no Isaías 58 é só a reta final de um contexto em Isaías que vai tentar tratar isso. Olha, as formas
E as aparências não importam para Deus. O que importa são os princípios por trás do que você faz. E aí no 58:2 ele fala, mesmo nesse estado, que estado? Esse estado de Isaías 1. Olha, mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça não deixa os direitos do seu Deus. Perguntaram pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Aí, pessoal, vamos lá. Aqui é aonde a coisa começa a parecer um pouco estranha. Porque Deus ele passa de Isaías 1 até Isaías 57 falando, o povo não presta. Só que aqui no 58 ele fala assim, mas vocês me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. E aí quando eu fui, tá marcado em verde aqui, normalmente eu marco em amarelo, cadê o amarelo? Eu vou normalmente achurando em amarelo. Aí, quando Deus fala que ele quer falar alguma coisa, normalmente eu marco em azul. E aí eu senti necessidade de marcar o verde porque é o contexto do negócio, entendeu? Falei, mas para eu explicar isso, Deus, eu tenho que explicar o antes e o depois. Aí marquei o verde aqui até onde. E aí eu fiquei meditando nisso aí, cara. Eu falei, caramba. E aí Deus falou no meu coração justamente isso que eu meio que dei uma pincelada inicial. Deus, ele está não preocupado com a forma das coisas, mas a motivação para você fazer essas coisas. Aí você vai falar, mas ali ele está falando de quê? Ele está falando de forma ou de motivação? Estou falando de motivação. Ali ele está falando de motivação. Então, se Deus está preocupado não com a forma, mas com a motivação, e aí ele está falando da motivação, então a motivação dele está correta, então por que Deus os estava punindo? Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Se Deus está falando aí de motivação, e Deus está preocupado com a motivação e não com a forma, e aí ele está falando de motivação, então qual é o problema? O problema, irmãos, é que a motivação e a intenção não são as mesmas coisas. Motivação e intenção não são a mesma coisa, melhor falando. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, eu parei de ler justamente para provocar vocês em relação a isso. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que o fazer e o intentar fazer pode ter motivação errada. Então, o fato deles quererem buscar o caminho de Deus, quererem pleitear a justiça dele e se achegar a Deus, já não é o fazer, é o querer fazer. Mas a motivação ainda está lá. Então, o que esse povo estava fazendo? Esse povo estava se aproximando de Deus, não pensando assim, eu estou fazendo algo errado. E eu vou tentar enganar Deus com a minha formalística. Não, isso aqui é uma leitura que a gente está conseguindo fazer hoje porque a gente tem o contexto todo. O camarada lá, ele estava assim, eu estou buscando a Deus. Eu acho que eu estou certo. Essa que é a questão. Porque porque o fariseu, ele era assim. O fariseu, ele não falava assim, não, eu sou hipócrita, eu estou buscando a Deus olhando para o meu próprio ventre. Não, ele não enxergava isso. Tanto que Jesus, ele teve que mostrar isso, ó, fariseu hipócrita. Ó, você faz uma... É isso. Por que ele achava que ele estava certo? Porque ele subia no templo para orar, fariseu e publicano. Falava assim, eu não sou como esse publicano. Então o cara, ele estava cego. A motivação dele continuava sendo errada, porque era o próprio ventre dele, mas ele não enxergava isso. O que Deus está falando assim, olha, o povo está vindo a mim não consciente de que está errando. Mas isso não invalida o erro deles. O povo está vindo a mim achando que eu estou me agradando, achando que está fazendo a minha vontade. Né? Então, a intenção deles era servir a Deus. Agora, a motivação deles é que eles não enxergavam. Era errada, era o próprio ventre. E era o que Deus estava condenando. Ele estava falando assim, olha, vocês podem até vir a mim com formalística. A intenção de vocês, o intento de vocês é fazer a minha vontade, mas os princípios por trás disso, né, vocês não estão enxergando. Né, vocês não estão fazendo a minha vontade. Por que é importante eu salientar isso? Porque eu botei
eu botei uma coisinha a mais na equação, né? Antes eu falava só de formalística e a motivação. Só que no meio daqui tem a intenção. E normalmente, cara, a maioria das vezes, a pessoa que está com a motivação desviada, eu vou chamar ela de princípio agora, está com o princípio errado, mas está com a formalística correta, a intenção dele é boa, mas o resultado não é. Dificilmente você vai encontrar um cara falando assim, eu conscientemente estou sendo hipócrita. Eu conscientemente não quero agradar a Deus. Estou falando de religiosos. Normalmente você vai ver o cara falando, não, mas eu servi a Deus. Cara, isso é tão real que aparece aonde? Na leitura que Cristo faz sobre o fim dos tempos. Porque ele fala que vão ter 2 grupos, certo? E o que ele fala para um desses grupos? Ele fala assim, olha, vocês vão ouvir falando assim, olha, mas Deus, em teu nome, percebe que tem isso? Então, o princípio está errado, a formalista está correta, é a intenção do cara. Qual era a intenção do cara? É em nome de Deus. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós curamos enfermos. Em teu nome, em teu nome. Então, a intenção do cara estava, digamos assim, alinhada para a vontade de Deus. Só que os princípios que o moviam ele, não. Então, ele acabou chegando no destino errado. Por quê? Porque Jesus fala assim, aparta-se de mim porque eu não vos não conheço. Então, pessoal, frase popular, de boa intenção, o inferno está cheio de gente. Por quê? Porque é boa intenção, motivação, princípio errado. Então, se a forma, qual é a dificuldade aí? A dificuldade é que a formalística é fácil de você enxergar. Você olha para a formalística e fala, isso aqui é só formalística, isso aqui é só estrutura religiosa. A intenção já é mais difícil. Porque a intenção, você não consegue discernir o coração da pessoa, só a própria pessoa consegue discernir seu coração. Entendeu? Você começa a enxergar para a intenção, cara, mas eu servi a Deus. Começa a pensar assim, cara, aquele cara que chegou lá diante de Deus, e Deus vai falar assim, se aparta que eu não te conheço, ele, mas eu servi o Senhor. Mas eu fiz. Só que em nenhum momento ele parou para pensar, caramba, qual era a motivação para eu fazer essas coisas? Qual era a real motivação? Isso aí exige você prescrutar teu coração até o mais profundo cantinho, aquele recôndito escuro que a gente joga ali, não joga luz nele, não diz que a luz do evangelho chega nele e que só você conhece. E vamos lá, sendo bíblico, né? Às vezes nem você conhece. Por quê? Porque Jeremias diz que a oração é enganoso. Certos recônditos do teu coração. Imagina teu coração uma casa, com vários cômodos. Lá em casa tem a sala, né? Tem cozinha, tem os quartos das crianças, tem o meu quarto com a minha esposa, tem uma salinha de TV, tem o quintal. Tudo isso, quando vai visita lá em casa, né? Poxa, às vezes vê esses cômodos. Passa por um, passa por outro, tem a porta aberta, a pessoa vê lá. Aí tá mais ou menos arrumado ali, por quê? Porque chegou a visita, né? Só que o quarto da bagunça, que fica lá, que era... Todo PNR tem um quarto de empregada, né? Que ninguém usa para guardar bagunça, né? Então, lá em casa também tem esse quarto, entendeu? E uma visita vai lá. Por quê? Porque tá uma bagunça. Porque lá a gente joga coisa que não quer mais, a coisa que, isso aqui eu acho que um dia eu vou vender, e nunca vende. Isso aqui não tá usando, esse sapato aqui ficou pequeno para criança, bota lá. E vai juntando, é a bagunça. Cristo, quando ele entra, ele tá na porta, bateu, Apocalipse. Aí você deixou ele entrar. Ele entrou. Normalmente você quer levar ele para a sala de estar, na cozinha. Aí ele insiste muito, você deixa ele entrar nos quartos. Mas ele quer ir no quarto da bagunça. E aí você não deixa ele ir no quarto da bagunça. Se você não deixa ele trabalhar nesta área da tua vida, ela pode estar sendo a âncora para uma motivação que faz você achar que você está com boa intenção. Mas essa intenção não agrada a Deus. A motivação errada leva para uma intenção que você acha que é boa, mas ela gera uma formalística que para Deus não funciona. Ou seja, você está com aquela intenção de, caramba, mas eu estou agradando. Não está. Porque você não permitiu que Deus lançasse luz naquilo que está escondido, naquela coisa que é o quartinho da bagunça. Tá entendendo? Ou guardar debaixo do tapete. É tipo isso. Aí por isso que ele começa aqui no 58, porque se eu não ler assim esse Isaías 58, Isaías não faz sentido.
Por quê? Porque ele começa batendo, e aqui ele fala assim, não, mas vocês me buscam. Aí ele está falando, a tua intenção tá boa, mas lembra dos outros 57 capítulos que eu estou falando que tem alguma coisa errada? Essa coisa continua errada, não deixa de ser errada. Então ele continua aqui, agora, explicando isso, vamos continuar lendo. Verso 3, né? Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça, não deixa o direito de seu Deus, pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Dizendo, ok, continuando. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Olha só. Então, o cara ele tem tanta certeza de que a intenção dele é boa, que ele começa a trocar Deus. Deus, mas eu estou jejuando. Lembra lá do 1? No 1 ele falou das festas. Deus, mas eu estou guardando as 7 festas. Né? Já viram no calendário levítico de 23, se eu não me engano. O calendário judaico tem 7 festas, né? Que o povo comemorava. Era Páscoa, Pentecostes, o dia do perdão, o dia da expiação. Eu vou tentar falar na ordem aqui. Páscoa, Pão Asmos, Pentecostes, dia da expiação, festa dos tabernáculos, festa da colheita, e tem mais uma que eu estou esquecendo. Bom, fora isso tinha as festas de lua nova e tinha os sábados, das cabanas. E aí tinha as festas de lua nova e tinha os sábados. O povo guardava tudo isso. Então ele está falando assim, Deus, mas eu estou guardando. Eu oro 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. Eu entrego o dízimo. Eu faço tudo isso. E por que o Senhor não atenta para isso que eu faço? Por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Lembra lá no capítulo 1, qual é a introdução de Isaías? Eu não ouço as suas orações. E o pessoal não entende. A gente está no 57 já aconteceu muita coisa. Isso aqui é a história do ministério de Isaías. Então ele já começa o ministério dele alertando para isso. E no 57 o povo ainda está questionando isso. Por que você não me ouve? Né? Então, ele continua ali, né? Ele fala, por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, olha só, aí vem a resposta. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contenda e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Eles estão usando jejum, eles usaram o jejum como argumento. A gente jejua. Ele podia ter usado outra coisa, a gente dizima. E aí, a resposta ia ser em cima do dízimo. A gente guarda as festas, a resposta ia ser em cima das festas. Mas o argumento deles foi jejum, não foi? Então a resposta veio em cima do jejum. Fala assim, olha, a gente jejua. Então ele fala, mas vocês jejuam egoisticamente. Vocês jejuam pensando em vocês mesmos, você olha para os seus próprios ventres, vocês buscam os seus próprios interesses. Lembra do princípio que aparece lá na carta de Tiago, que é exatamente esse mesmo princípio? Ele fala que a gente ora, mas não recebe. Por quê? A gente ora pensando em quê? Nos nossos próprios interesses. Isso, pessoal, é um princípio. Comecem a entender que a Bíblia, ela trabalha com princípios. Você vai começar a entender como é que a mente de Deus funciona. Você não vai alcançar o tamanho da mente de Deus, mas você vai entender um pouco da mente de Deus se você começar a olhar princípios na palavra de Deus. Caramba! Então, o princípio que serve para jejum serve para oração. Se serve para jejum, serve para oração, serve para mais o quê? Serve para tudo. Então, serve para dízimo. Né? Por que você dizima e você não colhe? Porque você dizima pensando em quem? Em você. Por que você jejua e você não colhe? Porque você jejua pensando em você. Por que você ora e você não é atendido? Porque você ora pensando em você. Todos esses princípios é o mesmo princípio. Que tudo que você faz para Deus não deve ser para você. Deve ser pensando em quem? Na vontade de Deus, refletida na vida de quem? Do próximo. Então a igreja, de forma alguma, ela é egocêntrica. Ela é autocêntrica. Ela é exo, para fora, não endo, para dentro. Não é um processo endógeno, é um processo exógeno, olhando para fora. Por isso que o id não é id. Ele é indo. Ele é muito... No grego original, é porque não tem esse tempo verbal. Não tem gerúndio no grego.
né? Ele é muito mais parecido com indo, se eu pudesse traduzir, do que ide. Por quê? Porque ele está falando assim, enquanto você faz tudo, teu olhar é para fora, nunca é para dentro. Não estou desqualificando eu pegar, porque aí é o ministério apostólico, é o apóstolos, que aparece em Efésios 4:11. Eu devo até falar sobre isso no sábado. O que é o apóstolo? O apóstolo é enviado. O ID, na verdade, é o ministério apostólico. É você enviando pessoas com um propósito específico. Eu não estou desqualificando isso. Eu estou falando que é mais do que isso. É mais do que o ministério de Efésios 4:11 e deu uns para apóstolos. Aí depois ele continua, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Não. O ministério apostólico é algo real e é algo presente. Beleza. Só que ele se reflete no cotidiano da congregação em algo muito maior do que isso. Então você vê o pessoal falando assim, mas eu faço. Mas eu tinha boa intenção. E Deus não está negando que a intenção dele era fazer a vontade de Deus. Só que quando você bota a origem errada, o resultado final colhido também é errado. Então ele fala assim, olha, mas a gente faz, a gente jejua. Continuando, né? Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferir e descompor o iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que um homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É exatamente essa é a forma. Essa é a forma de contrição que o judeu usava para demonstrar que estava contrito diante de Deus. E Deus está desqualificando completamente isso. Falando assim, olha, pano de saco, cinza, né? Se demonstrar afetado pela situação, me buscar, caramba, não é bem isso que eu quero. Vocês não entenderam qual é o princípio do negócio. Chamaria tu a isso jejum e de aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Aí ele fala assim, olha, deixa eu redirecionar aquilo que vocês pensam que vocês sabem. Qual é o grande mote do ministério de Jesus Cristo? Se você pudesse resumir assim, caramba, explica aí em uma frase, ou até em uma palavra, o ministério terreno de Cristo. Amor. Hã? Amor. Amor. Outro. Salvação. Reconciliação. Alguém mais? Amor, salvação, reconciliação. Alcançar um povo para Deus, né? Tem a ver com reconciliar, né? Ligar Sim. o homem a Religar, alcançar. glorificar Deus, Glorificar. um intercessor. Beleza. Se esse era o ministério de Cristo, isso estava apresentado pelo Deus Pai na antiga aliança? Sim. Então por que não era cumprido? Foi pecado. O povo estava fazendo mau uso do princípio, né? Vai achar o princípio é quase como uma macumba, ali, fácil de não fazer. Então Cristo veio amar, reconciliar, restaurar, salvar, ressignificando aquilo que já estava apresentado na natureza de Deus no Antigo Testamento. Eu gosto muito dessa questão da ressignificação. Ele chega e fala assim, olha, visto o que está escrito, eu porém vos digo. Visto o que está escrito, eu porém vos digo. Ele está falando assim, olha, tá vendo o que está escrito? Letra. Deixa eu interpretar isso aqui para você. É assim. Olha, tá vendo isso aqui? Deixa eu interpretar isso aqui para você. Ele faz isso direto no ministério dele. Tanto que ele fala assim, olha, um novo mandamento vos dou. Né? Ele fala, e não é novo. Só que o que ele está dizendo? Olha, a interpretação disso que vocês têm, eu estou dando ela aqui para vocês. Olha. Parece que é novo, por quê? Porque vocês interpretaram errado. Então Jesus ele vem para ressignificar. Aqui, o que Deus está fazendo? Ele está ressignificando. Ele está falando assim, porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Olha, entendam, eu dei princípios para você, eu dei formalísticas que apontam para intenções, que apontam para princípios. Vocês se prenderam à formalística, alimentaram a formalística com intenções, mas esqueceram os princípios. Deixa eu mostrar para vocês os princípios. Aí ele fala
que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, não te esconda do teu semelhante? Olha só. Primeiro você vê ele falando dos aspectos espirituais, do que ele fala, olha, não é esse aqui o jejum que eu escolhi? E depois ele fala de aspectos práticos. Quando ele fala assim, solte as ligaduras da impiedade, desfaça a atadura da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Quem é que está com ligadura de impiedade? Você. Quem é que está com a atadura de servidão? Você. Quem são os oprimidos que estão sob jugo? O próximo. Ali ele fala, deixe livre quem? Os oprimidos. Aí ele começa a fazer a transição. Ele fala, olha, se livra da impiedade, se livra da servidão, para que você possa libertar outras pessoas. Despedaçar o jugo de quem? Dos oprimidos. Aí, quando você faz isso, você tem condições de fazer o quê? De qualificar a tua fé com obras. E aí ele fala, olha, reparta o pão, recolha em casa o pobre, se viu nu, cubra. Ele está falando assim, olha, se você continuar atado ao pecado, se você continuar no jugo do pecado, e você não levar essa liberdade do pecado ao próximo, de nada adianta você dar o pão, você abrigar o que não tem casa, você dar roupa porque não tem roupa. Tudo isso é filantropia, mas que não salva. Qual é o problema de você pegar e organizar um evangelismo numa instituição religiosa, sair no final de semana e achar que você vai dar sopa porque tem fome, pão porque está faminto, dar roupa para quem não tem o que vestir, mas você não se preocupar em trabalhar com ele a dinâmica do pecado e da impiedade? É que você está alimentando um corpo que vai perecer e vai ser condenado. Você está alimentando uma barriga, né, que vai voltar a ter fome. Você está dando... É a dinâmica de Jesus com a mulher samaritana. Você vai beber e vai continuar tendo sede. Se eu te der aquilo que você realmente precisa, você nunca mais terá sede. Então, Isaías está falando assim, olha, você está jejuando pensando em você mesmo. Você deveria começar pensando em você mesmo, em se libertar do jugo do teu pecado e abandonar as práticas da escravidão do pecado. E aí você vai começar a trabalhar isso no próximo. E aí quando você jejuar, você vai ter condições de entender e jejuar pelo próximo. Não por você, não para a tua vontade, para a tua necessidade. Eu vou jejuar, por quê? Porque eu quero passar num concurso público. Eu vou jejuar, por quê? Porque eu quero construir uma casa nova. Eu quero comprar um carro novo. Porque, vamos lá, isso aqui é bem claro para esse grupo aqui, que é bem maduro, mas para algumas pessoas que estão ouvindo essa gravação, não é. Algumas pessoas acham que Deus veio e as chamou para as libertar do jugo da opressão capitalista. Ou seja, caramba, o Brasil tem uma desigualdade social e econômica muito grande, Jesus vai me ajudar a equalizar essa desigualdade. Sendo que é o mesmo Jesus que fala assim, pobres vocês sempre os terei convosco, no meio de vós. Né? Se preocupe com outras coisas. O que Jesus está falando? Eu não vim para resolver problemas sociais. Isso aqui é pesado de falar, porque algumas pessoas que vão ver essa gravação vão falar, caramba, vou parar de ouvir agora porque o cara está falando que eu não tenho que fazer obra social. Eu falei isso? Não. Eu estou falando que Jesus, pessoal, o objetivo primário dele é a salvação da sua alma. Trazer você dos laços da impiedade, né, do jugo do teu pecado, para um relacionamento estrito com Deus. Para quê? Para que tudo que você faça, inclusive as obras sociais, tenha um propósito de mostrar às pessoas que elas são amadas por um Deus que é misericordioso e está preocupado com a salvação delas. Então eu não posso desqualificar a minha fé sem obras, conforme o Tiago fala. Mas eu não posso arvorar as minhas obras numa fé que está baseada em princípios errados. O cara tem até fé, mas a fé dele é que Deus veio para salvar o corpo. Restaurar as finanças, curar a doença. E Deus não veio para isso, ele veio também para isso, mas não é o objetivo primário, o principal dele. E a gente está perdendo tempo tentando trabalhar
um conceito que já lá desde Isaías Deus está deixando claro. Olha, cara, esse jejum aí que você está fazendo, você está só passando fome. Não adianta. É tipo isso. Porque ele está falando assim, olha, você está com pano de saco e está quebrantado como o junco, né? Que ele usa aí a expressão. Ele está dizendo assim, poxa, você está passando fome mesmo, não é que o cara não está. Não, você está mesmo ali, cara, chega até magro, né? O rosto chupado assim, né? Poxa, aquela cara de que está passando fome, irritado, porque quando você jejua muito tempo, você começa a ficar irritado, porque a tua carne começa a clamar, e depois que passa um certo período, não só acostumando, senta num lugar de placidez onde a carne ela não tem mais força. E aí o espírito sublima. Só experiências de jejum longo que vão te mostrar isso. Se alguém nunca fez um jejum mais de 3 dias, depois que passa o terceiro dia, vocês vão começar a sentir uma diferença. Mas, em tese, né? Em tese, ele está falando assim, olha, eu sei que vocês fazem, vocês estão fazendo, vocês estão até buscando, mas vocês estão esquecendo a motivação real para fazer essas coisas. E vocês achando que estão bem. Olha, vocês são pecadores, estão em pecado, você tem que buscar ter um relacionamento comigo para depois tudo isso que você fizer ter um sentido real. Porque senão você está só passando fome, você está só gastando teu tempo vindo aqui na congregação, nas festas de lua nova, nas 7 festas que tem que ser comemoradas, e eu não estou recebendo nada disso. Não recebo tuas orações, não recebo teu jejum, não recebo tuas esmolas, não recebo teu dízimo, nada disso aqui faz diferença. E aí vocês estão me perguntando, mas Deus, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo outro, o Senhor não me ouve? É, porque a tua oração não chega lá no alto. Porque teu jejum não chega lá no alto, porque os seus dízimos não chegam. E aí, continuando, né? Você consigo terminar isso aqui. Reparta o pão com o faminto, recolha a casa do pobre desabrigado, se ouvires o nu, cubra, e não te esconda do teu semelhante. Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo de ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Ele coloca ali alguns exemplos práticos, né? Pô, o dedo em riste, ou seja, o acusador, né? A contenda, a ira, a injúria. Ele fala assim, tira isso, abandona isso, e aí eu vou te ouvir. E percebe que quando ele fala que ele vai te ouvir, tem uma passagem aqui que é interessante. Desculpa a correria para a gente poder terminar a tempo, mas ele fala assim, ó. Cadê? Cadê? Aqui. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. A cura que brotará sem detença. A justiça vai adiante e o Senhor a retaguarda. Não é para você. Percebe que ele está falando assim, olha, se você fizer todas essas coisas, você vai chegar no nível de consciência, de renovação do teu entendimento, que você vai começar a perceber que você já me tem. Lembra do filho pródigo? Não, você já me tem, você já tem tudo. Então, você já tem Deus, você já tem aquilo que é mais valioso. Então, a sua preocupação já não é mais, caramba, será que eu consigo construir aquele cômodo novo na minha casa? Será que eu consigo trocar de carro? Será que eu consigo um emprego melhor? Será que eu consigo passar no concurso? Isso aí começa a ficar tão menor, que você começa a ser cetro de justiça de Deus para realmente aquele que não conhece a Deus começar a ter um relacionamento com ele. Então, as coisas dessa vida começam a ser passageiras realmente, e você começa a investir, né, guardar o teu tesouro, né, naquilo que realmente é valioso. E aí você investe em tesouro no céu, como Cristo diz, onde a traça não corrói, a traça e a ferrugem não corrói, e o ladrão não rouba. Ninguém pode tomar isso de você. Por quê? Porque vem de um relacionamento com Deus. 30. Irmãos, ficou claro o que ele quis dizer aqui?
ficou claro que alguns princípios, mesmo com boa intenção, se não tiver a motivação correta, e os princípios não, desculpa, algumas ações, mesmo com boa intenção, se não tiver as motivações e os princípios corretos, eles não vão redundar na vontade de Deus, no relacionamento verdadeiro com Deus. A gente tem que buscar olhar lá para a origem das coisas dentro do nosso coração e na palavra e ver se a gente está permitindo Deus trabalhar no quartinho da bagunça. Beleza? Então é isso, a gente tenta continuar. Eu tinha mais uma coisinha para falar aqui no 59, aí 59 que emenda com 58. Mas a gente termina isso aí na próxima reunião.